Bom, quem está com muita vontade de entrar no STF é o advogado-geral da União, Jorge Messias, que conseguiu um grande feito, foi indicado pelo presidente Lula, mas agora está nessa missão de conseguir os votos no Senado. Vamos às novidades deste caso, porque tem aí algumas reportagens falando sobre esses bastidores. Já estamos de volta e agora a gente fala sobre o esforço do advogado-geral da União, Jorge Messias, de conseguir ser aprovado pelo Senado brasileiro. Ele vai passar por uma sabatina, isso está marcado para fevereiro e ele precisa da aprovação. Bom, Jorge Messias conseguiu na semana passada vencer algumas resistências de bancadas que antes estavam absolutamente contrárias à sua indicação, incluindo o PL. Isso é o que traz os bastidores do painel da Folha de São Paulo, assinada pelo Fábio Zanini, dizendo que o cálculo é de que ele vai conseguir 6 dos 15 votos da bancada. Também há previsão de ao menos 3 votos do PP e maiorias no MDB e PSD. Outro fator que pesa a favor de Messias é o fato de ser evangélico. Isso também tem caído bem na conversa dele lá com outros conservadores que não são apoiadores do governo, mas que podem apoiar Messias nesse ponto aí. O apoio do presidente do Conselho Federal de Medicina também deve ajudar os conservadores. Bom, Jorge Messias tem falado a respeito do que ele acredita ou não. Já disse ser contra ampliar o aborto legal, num aceno aos mais conservadores, para conseguir esses votos. Por outro lado, ele também endossou a atual legislação, em que o procedimento é liberado em casos específicos, como a gestação resultante de estupro, feto anencéfalo e também o perigo à vida da mãe. Bom, vamos lá, Sakamoto, começo com você. O clima está mais favorável à aprovação de Jorge Messias? Como é que ele tem conseguido esses apoios mais conservadores, inclusive do PL? Ele tem contido, ele tem padrinhos importantes nesse processo. O próprio André Mendonça é favorável à indicação dele, né? Cássio Nunes Marques também, que foi, na verdade, o indicado do Centrão também ao Supremo Tribunal Federal. São pessoas que estão fazendo meio de campo. Ele tem diálogo com alas mais conservadoras do Senado Federal, que não vão falar publicamente, porque são bolsonaristas, né? Mas ele tem conexão exatamente por conta dos posicionamentos pessoais dele, né? Religiosos, né? Mais conservadores, ele tem esse trânsito com esse pessoal. E aí ele está quebrando resistências. A questão é que o Lula não vai não vai encaminhar a papelada da indicação formal dele esse ano, vai dar mais tempo para ele correr atrás de quebrar a resistência, principalmente do presidente Davi Alcolumbre, no sentido de conseguir a indicação dele e também conversar com outros senadores, né? O voto, ele pode haver traições, até porque o voto é secreto, no final das contas, e aí você pode ter gente do Centrão que pode não votar nele por pedido do Alcolumbre, mas tem gente do bolsonarista que pode votar nele. Porque é o seguinte, um ministro do Supremo como ele, que é jovem, vai ficar por muito tempo. E uma parte do bolsonarismo sabe, pô, vai ser bem melhor com ele do que o Lula, que se por um acaso não for indicado o Messias, ele não vai indicar o Pacheco. Ele vai indicar uma outra pessoa, talvez, finalmente, indicar uma mulher, né, para a vaga. E aí ele vai ficar chato se o Senado Federal vetar uma mulher, né? Vai falar assim, aí, meus amigos, olha só, o Senado Federal vai apanhar, né, de tudo que é lado. Faz, pô, olha isso, até o presidente indicou, é ele que estava sendo criticado, vai transferir para o Senado isso aí. A questão, Fabiola, no final das contas, é que, e eu estava vendo algumas pessoas fazerem uma crítica, porque no intuito de fazer essa campanha, o Messias está abrindo mão, está dizendo, está se comprometendo, ou pelo menos os aliados dele, está circulando na internet, está circulando nos jornais, olha, com relação à questão, lembrando questões como o direito ao aborto, outras questões aqui e ali de costumes e comportamentos. Tem gente que é próxima do Lula, é aliada ao Lula, falando, olha, se o Messias ficar por aí muito tempo fazendo campanha, daqui a pouco não vai fazer diferença nenhuma indicar ele ou ter indicado o André Mendonça ou qualquer outra pessoa conservadora, porque as pautas importantes de direitos humanos, ele vai, na verdade, dizendo, olha, eu não vou mexer nisso, eu não vou mexer nisso, eu não vou mexer nisso, eu não vou mexer nisso. Falei, peraí, então ele tá sendo indicado para quê? Né? Se não para garantir, um dos pontos fundamentais é garantir a manutenção da dignidade humana, né?
Então, há uma crítica também nisso, Fabiola, porque nesse intuito de fazer essa campanha, de garantir a indicação, ele pode estar abrindo mão de coisas que são muito importantes para o campo democrático.